essa Daiane, pra mim, não apita mais jogo do São Paulo. Porque ela foi muito mal no jogo do São Paulo. Independente, a gente tem que explicar isso, né, hoje. O pessoal é muito chato, o mundo é muito chato hoje, tem que explicar. Independente de se é mulher ou é homem. Luan tá mais gordo que eu. Você não tá gordo. Você não tá... Você tá magrinho, tá jogador. Ó, pelo amor de Deus, Rafa, precisa ser bom treinador. Você dizer, olha, você tá sem ritmo de jogo, você tá muitos anos sem jogar, eu vou colocar um jogador que tá jogando. Essa foi com Pablo Maia e Danielzinho. Fala, torcedor tricolor, São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista, perdeu para o Palmeiras 2-1, jogo que teve polêmica em relação à arbitragem. O Miller, aqui no Mesa Redonda, soltou o verbo, detonou o Crespo, principalmente ali por algumas escolhas para essa partida de hoje. Vamos dar uma olhada aqui na repercussão dessa derrota, a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista. Já deixar os créditos, Mesa Redonda, TV Gazeta, tem também o pessoal do Linha de Passe e ESPN Brasil. Deixa o like, mas agora, bora pro vídeo. Para mim que não aconteceu, mas teve um outro lance polêmico antes. Sim. Numa bola de mão do Gustavo Gomes, o pessoal do São Paulo reclamou demais. Eu inclusive vi esse lance aqui na internet já do Gustavo Gomes, para mim foi pênalti, não marcado para o São Paulo. Na lei do futebol, na linguagem popular, fica como se um pênalti compensasse o outro, mas na prática, para o mundo da arbitragem, ela errou duas vezes, né? Ao não marcar o que ela deveria ter marcado e ao marcar o que ela não deveria ter assinalado. Então, a arbitragem inclusive foi mal a Daiane, né? Muito criticada aqui pelos dois lados, inclusive por pessoas. Ó, é esse lance aí, Alex, vamos ver, ó. Pênalti claro. Braço aberto. Claro. Braço aberto. Pênalti claro. Tava 1-0 Palmeiras aí. Pênalti claro. Foi pênalti claro E ela tá em cima do lance, gente. Ninguém na frente dela. Olha lá, braço aberto, né, gente? Não tem como não dar um pênalti desse. Braço aberto e para piorar, né, o VAR não chamou. O Thiago Duarte Peixoto, que é experiente no VAR, estava a comer pipocas, como diria Abel Ferreira. Olha a Daiane ali, ó, à esquerda do vídeo ali, né? Do lance. Frente Ela dela. tá de frente pro lance. Mas aí, precisa de VAR esse lance aí? Não precisa de Pelo VAR, amor de Deus, meu. mas o VAR poderia ter chamado, né, Pô, gente? mas, Rafa, a árbitra tá a 5 metros do lance, sem ninguém na sua frente, precisa chamar o VAR? Não querendo defender o VAR, mas existe hoje no Campeonato Paulista uma recomendação para que o VAR não chame o árbitro, ou a árbitra no caso, se todos entenderem que a visão dela era inteira no lance. Se ela marcou em campo qualquer tipo de lance capital, mas que ela estava bem posicionada, sem ninguém na frente, Mas isso para prevalecer a marcação tudo bem. de campo. Mas é isso que acontece? Não é isso que tem acontecido. No Paulistão tem sido mais assim. Tem, no Paulistão sim. Não é possível, né? O VAR apita o jogo? Todo jogo o VAR apita? Aí não é possível. Por que não entrou agora? Ou seja, a semana passada no São Paulo e Bragantino, a gente elogiou demais a arbitragem da Daiane Muniz. Não, mas olha, do não. que eu já tô vendo aqui, a gente estava apresentando o programa, né? Continuamos apresentando o programa, estava falando do Corinthians, e agora eu tô vendo essa imagem aqui. Não tem como, Sidney. Como é que não pode dar um pênalti desse, mesmo sem o VAR? Como o Miller falou também, na frente dela, isso aí eu acho que... Não tem que ter VAR, não. não. Tinha que ter VAR, Ela, ela tinha que ter atitude, bateu na mão sim, pênalti muito claro. Paulo? É a personalidade que alguns árbitros tinham antes, quando apitavam um pênalti. E falta hoje. Né? E é o que falta hoje. Essa personalidade, chamar a responsabilidade para si, é o que está faltando hoje na arbitragem. E assim, sabe qual foi o problema? Eu vou colocar o dedo na ferida de uma forma Eu sei o que você vai falar. bem discreta, mas vou colocar porque é a realidade. Depois da polêmica que aconteceu em Bragança Paulista, em que essa árbitra foi atingida pelo zagueiro do Bragantino por aquela declaração infeliz, né? A federação quis, entre aspas, lacrar. Escalou o quinteto de arbitragem de campo feminino, para dar uma resposta à sociedade, que as mulheres... E podem mesmo. Aqui eu não estou discutindo ser mulher ou não. Eu estou discutindo a capacidade de uma pessoa que é árbitro ou árbitro o trabalho de dela. futebol. Ela foi bem lá em Bragança e hoje parece que não. Ser capacitada para isso. Claro. Mas para um jogo desse tamanho, para essa envergadura, para um clássico de muita rivalidade que vale vaga para a final de um campeonato, tem outros árbitros na fila em São Paulo Estão na frente dela. muito mais capacitados para apitar e só não foram escalados por causa do que aconteceu em Bragança Paulista. Para resumir é isso. Ô, Garrafa, essa Daiane, pra mim, não apita mais jogo do São Paulo. Porque ela foi muito mal no jogo do São Paulo.
Aí outra... Independente, a gente tem que explicar isso, né, hoje. Porque o pessoal é muito chato, o mundo é muito chato hoje, tem que explicar. Independente de se é mulher isso ou é homem. Está sendo avaliado, está sendo avaliado a arbitragem dela. Capacidade. Insegura. Técnica. Até porque... Capacidade técnica. Até porque ela vinha sendo a melhor árbitra até aqui do Campeonato Paulista. E cometeu um erro crasso. Vamos pro segundo tempo. Vamos ver o outro pênalti. Vou levantar. Jogador. Eu de janeiro agora eu completei 60 anos. O Crespo, não sei a cigana da Praça da Sé falou pra ele assim: tira o Danielzinho, tira o Pablo Maia e coloca o Luan que tá 200 anos sem jogar. Eu completei 60 anos em janeiro. Contra o Palmeiras no jogo decisivo. O Luan tá mais gordo que eu. Você não tá gordo. Você não tá... Você tá magrinho, tá Jogador. Ó, pelo amor de Deus, Rafa, precisa ser bom treinador. Você diz, olha, você tá sem ritmo de jogo, você tá muitos anos sem jogar, eu vou colocar um jogador que tá jogando. Essa foi com Pablo Maia e Danielzinho. Ele escolhe o Luan. É isso que ele tem que explicar na coletiva, Nilo? Claro, como que vai colocar um jogador que tá 3 anos sem jogar? Xará, o Sidney da posição. O Sidney da posição. Uma decisão de campeonato, cara. Vale a final. Hoje. Vale a final pro campeonato. O São Paulo sempre ganhou do Palmeiras. E essa Daiane não apita mais jogo do São Paulo. Não apita mais, porque não deu aquele pênalti em cima do Gomes, pênalti claríssimo. É culpa da federação porque escalou ela. É outra coisa. Agora, colocar o Luan o Crespo perdeu hoje o jogo. Culpa do Crespo, Mira. Ele entrou covarde no jogo, meu. Como que você vai entrar com o Luan? Vai entrar recuado? Você tem que ir pra cima do adversário. Pô, como é que faz, Ou seja, o São Paulo é eliminado por culpa do treinador. Ele nem esperou molhar o bico. Não, pelo O jogador Deus. tá... Rafa, decisão de campeonato, eu vou colocar um jogador meia boca, acima do peso, sem ritmo em jogo, para começo de conversa. Abro mão do Pablo Maia e do Danielzinho, que estão jogando constantemente. Percentual E resolvendo. Percentual de gordura 20. O Vanilton tá aí! O Vanilton vai Professor Vanilton tá lá. E outra coisa, o Xará que me falou, a gente estava vendo os melhores lances agora, o Carlos Miguel não fez uma defesa. Eu quero perguntar pro torcedor de São Paulino, alguém viu o Luciano por aí, o Lucas? O Lucas falou que não joga em gramado sintético, é verdade. Pô, jogou. É verdade, ele entrou em campo. O gramado sintético ele sentiu. Quer dizer, quando os principais jogadores não rendem numa decisão, o time fica prejudicado. Se o goleiro adversário não fez uma defesa, como é que a gente quer ir na final do Campeonato Paulista? Aí não dá. Aí você falou do Corinthians, olha aí o jogador, como é que tá? Olha o jogador. Rapaz do céu! Eu vou tomar aqui, ó. Eu vou tomar. Primeira vez que eu vejo jogador levantar assim, hein? Mas, jogador, razão, Xará. a gente tá vendo aqui os melhores momentos. Você tem razão, Xará. Põe na tela. O São Paulo não teve atitude para ganhar o jogo. Você tem razão, Xará. Como que você vai escalar um jogador que está há muitos anos sem jogar? O Luan é gente boa. Claro. Não tem nada nós estamos avaliando o jogador profissional. A escolha, né? Sidney, o time tá embalado. O time tá embalado. O São Paulo vinha embalado. O que a gente falava todo jogo? A gente quer ouvir, inclusive o Crespo na coletiva, né? A gente vai até 11h30 hoje, tá? A gente quer ouvir a explicação do Crespo, mas ele já foi poupado, como disse a Marina no outro jogo. E é decisão. É decisão. Se estava no banco, tinha uma condição mínima para jogar. Aí ele opta, então, por essas alterações no meio-campo, Sidney. Eu sou assim, ó. O jogador tá apto, tá no banco de reserva, é porque o cara dá pra jogar. Achei que você fosse levantar pra mostrar que você também, Entendeu? como volante. Eu também você não como sei se volante, eu acho que com 49 anos, acho que... O jogador tá fininho. É a posição do Luan. Percentual de gordura. Posição do Luan. Posição do Luan. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, acho que se o jogador estiver no banco de reserva, tá apto pra jogar. Se tá apto pra jogar, seja 10, 15 minutos, então começa com o cara logo que o risco é menor, se ele tivesse sentindo alguma coisa. Se lesionar, você tem possibilidade de trocar. Então, acho assim, que o São Paulo tinha que jogar melhor esse jogo, respeitar o Palmeiras, mas encarar, pressionar, tentar ir para cima, porque é um jogo decisivo e vale uma final. Ainda mais. O outro lado, o que aumenta o mistério sobre a decisão do Crespo hoje, é que o Danielzinho foi preservado contra o Curitiba, né? Por isso eu imaginei que pudesse ser um problema de lesão. Dores físicas do treinamento, ele nem viajou a Curitiba. Mas todo mundo foi preservado contra o Curitiba, quer dizer, alguns, né, não um jogo inteiro, mas se você olha a escalação do São Paulo contra o Curitiba... Mas o Danielzinho nem foi. Exato. Mas isso talvez, André, isso me leva a crer que o fato dele nem ter ido, talvez seja
pelo fato de que ele tinha uma questão mais séria fisicamente. Foi o que eu pensei quando ele não começou jogando. E não necessariamente uma decisão tomada já antes do jogo contra o Curitiba que o Danielzinho seria titular hoje. Porque, assim, o que é difícil entender, e de novo a gente precisa sempre considerar que a comissão técnica e o treinador têm informações melhores, mais fiéis e mais atualizadas sobre os seus jogadores do que quaisquer outras pessoas, né? Então, muitas vezes, há uma razão por trás de uma decisão que não seja simplesmente as questões táticas ou, como se costuma dizer, a tentativa de um treinador de se apresentar como alguém mais autoral o Pablo Maia. e dar uma cartada que eventualmente possa explicar, pelo menos aos olhos dele, um bom resultado e trazer um mérito para si. Talvez não propositalmente, mas alguma coisa que eu vou surpreender o meu adversário fazendo isso. Então, o Danielzinho não viaja para jogar com o Curitiba. O time que o São Paulo põe em campo é um time completamente diferente. Então, ele não foi o único a ser retirado. Talvez ele estivesse com um problema que não tenha dado ao Crespo a tranquilidade e a confiança de colocá-lo desde o começo numa decisão. O jogo era decisivo. Mas é que antes do jogo, André, ele fala com todas as letras que colocou o Luan por uma opção de fortalecer o meio-campo na base da força física do Isso pode ser apenas a explicação dele. Então, da mesma maneira que pode-se dizer que o Danielzinho tinha dores musculares, ele não tinha. Não estou acusando. Não é, então, até pelo que aconteceu, André, até por isso que você está citando, né, o fato dele nem ter viajado, nem ter ficado à disposição para enfrentar o Curitiba, eu tendo a crer que, de fato, ele tem uma questão física mais do que os outros. Mas o problema para mim, e aí, claro que o desempenho do Luan poderia dar razão ao Crespo, mas precisaria dar razão ao Crespo para que a escolha se justificasse. Eu não gosto muito de dizer isso, mas no caso de um jogador que atuou durante 24 minutos na temporada toda até aqui, se você o coloca, você tem que ter muita certeza de que esse cara vai conseguir te entregar, pelo menos no empenho. Mas não dá para ter essa garantia. Eu sei, mas é que assim, não aconteceu. Acabou sendo muito, abre aspas, autoral. Porque o Pablo Maia não está bem. Não tem dúvida que o Pablo Maia não está bem. Mas num jogo como esse, num clássico, que é uma semifinal, que vale vaga na decisão, você optar por um jogador que tem 24 minutos de jogo na temporada, eu acho que é uma escolha muito arriscada e que chama para si toda a responsabilidade. Sistema. Ano passado, o São Paulo foi enfrentar o Palmeiras na semifinal no Allianz Parque, não em Barueri. Não tinha volantes. O treinador escalou Oscar e Alisson com volantes e o time bem compactado parou o Palmeiras. Aquele time foi bem demais contra o Palmeiras. Parou o Palmeiras com o time compactado sem ter volantes. Então é isso. Mas é muito mais do que isso. Mas mais uma. É que eu tô... Mas o que melhor funcionou no time do São Paulo nas últimas partidas em que o time conseguiu essa sequência invicta até hoje? O que melhor funcionou? Meio campo. Será que o treinador ele é realmente capaz de sabotar o próprio trabalho simplesmente porque ele acha que, taticamente, retirar um dos jogadores mais diretamente envolvidos nesse bom jogo vale a pena para enfrentar o Palmeiras? E que mensagem ele passa para os jogadores ao desfazer essas parcerias no meio de campo? Simplesmente porque ele quis. Aí que está. O que eu estou dizendo é assim, eu não sei. Mas no momento em que o Birner diz primário, foi o que você falou assim, por que um treinador com essa experiência ia cometer um erro tão primário? Não desfazer a dupla, porque eu acho que assim, de novo, o Danielzinho não jogar, eu acho que é justificável. Provavelmente é justificável. Isso, mas ele poderia manter o funcionamento, ele poderia tentar substituir o Danielzinho por um jogador de características semelhantes. A questão não é a saída do Danielzinho, porque acho que para isso ele deve ter uma explicação. Para mim mas a coletiva já questão é a entrada primeira do Luan. pergunta. Para mim a escolha pelo Luan. Se o Danielzinho, e vamos pensar, uma semifinal de Campeonato Paulista em que o São Paulo priorizou. O Crespo disse isso, a gente joga para ganhar, o título paulista é fundamental. Ao contrário do Palmeiras. Pois é. Se preocupou com o brasileiro. Numa semifinal de Campeonato Paulista, o Danielzinho entra no segundo tempo. Então, condição mínima de jogar ele tinha. E aí a gente pode entrar no detalhe se era para 90 minutos ou não. Sim. Mas ainda assim,
agrava a escolha do Crespo o fato de o Danielzinho ser um dos 3 melhores jogadores do São Paulo nesse começo de ano. Claramente. O Danielzinho hoje é protagonista do time e nesse controle de bola no meio-campo, hoje ele é ainda mais fundamental do que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem jogado desde o ano passado bem, mas o Danielzinho, pela maneira como encaixou e pelo fato de ter bola parada, é um cara que também melhorou e muito, né? Deu repertório ao São Paulo na bola parada. Eu vejo que para o Crespo tomar essa decisão, ele arriscou e muito, até mesmo o bom momento que o time vinha vivendo, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Crespo, né? Claro que vamos ouvir o Abel também, mas daqui a pouco a gente ouve o Crespo também. Imagino, a primeira pergunta da coletiva deveria ser essa, né? Sim. Mas vamos acompanhar daqui a pouquinho. Quanto ao Palmeiras, tudo muito cedo, ok. Apesar de você estar falando, março já não está tão cedo assim, mas tudo bem. Até porque você começou em janeiro, no meio começou em 11 de janeiro ali, já tinha jogo, já tinha coisa, mas enfim. É isso, torcedor do São Paulo. O Tricolor eliminado do Campeonato Paulista, perdeu para o Palmeiras 2-1. Muita reclamação ali no lance do pênalti não marcado no Gustavo Gomes, né? A bola bateu no braço, na mão ali, no braço, né, do Gustavo Gomes. Um lance claro de pênalti. E tem o lance também ali no pênalti, né, do Bobadilha, que não foi pênalti aquele lance ali, né? O Bobadilha simulou o pênalti, mas o lance no gol do Gustavo, no Gustavo Gomes ali foi um pênalti muito claro. Se não me engano ali o jogo estava 1-0, São Paulo empatava o jogo. Depois, após o lance ali, teve o segundo gol do Palmeiras, mas o gol do Flaco Lopes, né? Depois daquele lance do pênalti não marcado, naquele lance ali do Gustavo Gomes. E o torcedor do São Paulo reclamando bastante aí desse lance, por conta que o São Paulo foi prejudicado. O Miller soltou o verbo ali, detonando o Crespo também. O Crespo não deu para entender as escolhas dele hoje, né? Às vezes, nos últimos jogos aí, ele sempre acertando nas escolhas, mas hoje foi muito mal. O Luan mesmo não tem condições, né, do Luan ser titular nesse time do São Paulo. O jogador está pesado ali, muito lento. Não só o Luan, né, mas algumas escolhas aí dessa partida de hoje. O Crespo era uma partida onde o São Paulo vinha jogando muito bem os jogos anteriores. Esse jogo de hoje era para, quem sabe, aí, cravar a vaga na final. E num dos jogos aí mais importantes, o Crespo, ele cagou, né, na escalação hoje, né? Ele não armou bem o time do São Paulo. Algumas das suas escolhas ali bastante questionado, e o São Paulo fica pelo caminho, mas muita reclamação também em relação à arbitragem, né? Mais uma vez o São Paulo prejudicado. O lance do pênalti ali no Bobadilha, né? Não foi pênalti, eu vou ser sincero, Bobadilha simulou, mas aí tem a lei da compensação, né? Ela não deu o primeiro pênalti, depois deu o pênalti ali no Bobadilha, acredito que para compensar, mas o São Paulo, se ela tivesse dado o primeiro pênalti, o São Paulo, se tivesse feito o gol, teria empatado a partida, porque o jogo estava 1-0, tem essa questão também, né? Depois já estava 2-0, o São Paulo até chegou a diminuir com o Caleri, mas fica pelo caminho no Campeonato Paulista. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.